E aí, pessoal? Gustavo Guerra aqui na Voz, trazendo mais uma aula para vocês. Pessoal, na aula de hoje, a gente vai falar sobre o que são os forks no mundo cripto. E é por isso que eu trouxe para vocês esse monte de foto de garfo. Ressaltando, tá, pessoal, que eu quis trazer essa aula em tela para ficar bem exemplificado, para não haverem dúvidas, porque esse conteúdo, assim como o conteúdo de blockchain, né, e as minerações, são coisas bem complexas e a gente vê aí que sempre ficam muitas dúvidas. Então a gente optou por algumas aulas trazer esse conteúdo em tela para ficar bem explicado, mas claro que se vocês tiverem dúvida, pessoal, vocês podem fazer uso aí na plataforma, né, dos comentários que a gente sempre vai, né, tá aí disponível para auxiliar vocês. Mas tá, por que eu trouxe esse monte de foto de garfo aí? É porque fork, pessoal, a tradução literal é garfo. E vocês já vão entender o porquê. Eu vou até abrir aqui uma dessas imagens, que eu acho que vai ficar legal, vai ficar melhor para explicar, né? Então, pessoal, a gente tem aqui, ó, a foto do garfo. Vamos pensar o seguinte, né? Como a gente já falou com vocês, que o Bitcoin, né, e as criptomoedas, eles não conseguem, né, os usuários não conseguem fazer alterações no passado, né? Expliquei isso para vocês na aula de blockchain. Fica impossível, né, que se insiram novas informações, né, ou que se mudem as regras do jogo. Porque a partir do momento que os mineradores validam uma transação, né, e o próprio algoritmo em si, ele é inalterado, não tem como ser alterado. Então você pode surgir uma dúvida a respeito disso. Tá, Gustavo, mas e as melhorias? E as atualizações? Se a gente encontra alguma vulnerabilidade na moeda que precisa ser corrigida, o que acontece? Né? Pessoal, aí nascem os forks, né? Se a gente olhar aqui para esse garfo, vocês vão entender basicamente por que foi colocada essa palavra. Vamos supor que a base aqui do garfo, né, representa a rede unificada do Bitcoin hoje, né? E, passado o tempo, a gente vai tendo aí registros de informações, novas transações, novos usuários se juntando à moeda, né? E o tempo vai progredindo e a gente vai indo para outra base do talher, né? Vamos supor que nesse ponto escuro aqui, encontrou-se aí uma necessidade de melhoria para a moeda, né? E essa atualização foi lançada aí no site oficial. Lembrando, pessoal, que essas atualizações elas não são feitas, no caso do Bitcoin, por Satoshi Nakamoto. O criador, né, o pseudônimo aí de Satoshi Nakamoto está desaparecido. A gente não tem aí, até o momento, informações da sua localização, de que ele está aí ativo na rede, a gente não sabe. Então essas melhorias elas são implementadas pelos próprios usuários, tá? Nas comunidades aí relevantes sobre o tema, eles entram num consenso e colocam isso à disposição no site. Então por isso que é importante, pessoal, de tempos em tempos, vocês olharem aí, né, os sites oficiais das moedas para ver se não existe aí nenhuma necessidade de atualização nas carteiras que sejam aquelas carteiras desktop. As carteiras Web Wallet elas já são automaticamente atualizadas, né, por isso que o Jean trouxe aí a blockchain para vocês, né? Vocês vão ver aí nas aulas de informações úteis, né? Como usar, como instalar. Mas enfim, vamos supor que essa melhoria foi corrigida, né? E a gente volta aqui para a parte clara do garfo, né? Nesse ponto, o que vai acontecer? Muitas pessoas estão antenadas e vão atualizar as suas carteiras, né? As carteiras desktop, por exemplo, né? Que já expliquei para vocês a diferença aí. Isso vai criar uma ponta nesse garfo, né? São as pessoas que atualizaram. Algumas pessoas não fizeram a atualização, então isso vai fragmentar a rede. Então você vai ter aqui, ó, outra ponta, né? E assim por diante, né? Muitas melhorias foram surgindo. Vamos supor que essa primeira ponta teve uma atualização mais recente, essa uma mais antiga, essa uma posterior e essa que não atualizou. Então você tem aí a fragmentação da rede. Tá, Gustavo, mas se eu não atualizar, a rede vai ficar fragmentada e eu não vou conseguir mais movimentar as minhas moedas? Sim e não, pessoal. A gente tem aí nos forks os hard forks, né, e os soft forks. Os hard forks são exatamente esses nos quais, se você não fizer a sua atualização, você não vai conseguir movimentar suas moedas.
tá? Os soft forks não, você consegue usar aí uma versão mais antiga e ainda assim, mesmo sendo uma dessas pontas, você consegue se comunicar com as outras, tá? Então, essa é a diferença, pessoal, entre hard fork e soft forks. Agora, uma curiosidade muito interessante. Vamos até abrir aqui outro garfo, que eu acho que para não gerar confusão. Vamos pegar esse garfo aqui, né, da madeira aqui. Vamos supor, pessoal, que a gente tem aí, né, no exemplo anterior, a gente tem o Bitcoin. E o Bitcoin é toda essa parte amadeirada aqui do caminho, né, que a gente está fazendo. Pessoal, eu peço até desculpa aí para quem se sentir desconfortável com os exemplos, é porque foi a forma mais didática de eu trazer para vocês de uma maneira inequívoca, de que vocês não tenham dúvidas mesmo, entendeu? Então vamos lá, voltando. O Bitcoin sendo essa parte amadeirada, né, que eu vou trazer esse exemplo para vocês mais técnico logo, né, a seguir aqui na aula, chegou um ponto em que a rede encontrou uma demanda de atualização, mas não houve um consenso, né? Parte da rede concordou e parte não concordou. O que geralmente acontece? Geralmente, você tem ali a atualização, né? Igual eu expliquei para vocês, as pessoas que atualizam e tudo mais. E esse é um hard fork. Nesse hard fork, as pessoas que não atualizarem, elas não vão conseguir movimentar os seus bitcoins, correto? Exatamente, elas não vão conseguir, porque a rede ela vai ser desfragmentada, a gente vai ter uma separação aqui, ó, nos cabos, né? Vamos colocar assim aqui. Vai ter uma separação. Então, aqueles que atualizarem vão para o Bitcoin e aqueles que não atualizarem vão ficar numa ilha aí, numa rede apartada da rede principal. Nesse contexto, pessoal, o que tem acontecido? Às vezes, quando não existe um consenso, eles pegam essas pessoas, né, que não concordaram, elas se unem e essa rede fragmentada, ela dá origem a outra moeda, tá? Então, eles clonam o saldo, eles pegam toda a blockchain e naquela bifurcação, vou até trazer esse outro desenho para vocês entenderem, e nessa bifurcação aqui, né, para o lado esquerdo vai o Bitcoin oficial e para o lado direito eles pegam daquele ponto em diante, copiam o saldo de todo mundo e criam uma nova moeda, né? Isso aconteceu, pessoal, com o Bitcoin Cash. A gente tem aqui, ó, essa imagem para explicar para vocês que o Bitcoin ele passou por uma atualização que não foi um total consenso, né? E seguiu, né, para atualizações da rede principal e a rede paralela, que não concordou com aquele consenso, criou, né, outra moeda, né? Clonou o saldo e, no caso, houve aí uma duplicação de valores. Você poderia me perguntar, tá, eu tenho que escolher para que caminho eu vou? Não, pessoal, às vezes quando acontece isso, e foi exemplo do Bitcoin, as pessoas que concordaram com a atualização, atualizaram a sua carteira. E as pessoas que não concordaram, né, mantiveram a carteira antiga e depois atualizaram, né, para a nova moeda, né, o Bitcoin Cash. Então, pessoal, o que aconteceu aí, né, foi uma clonagem de saldo. É porque muitas vezes esses hard forks, eles dão origem aí a altcoins. Foi assim com vários, né, estou trazendo o exemplo do Bitcoin Cash, mas existem outras, né, que deram origem aí a saldos inesperados, né. Então, se você aí tivesse Bitcoin naquela época, vamos supor aqueles R$100 depositados em carteira, você teria o valor equivalente em Bitcoin e o valor equivalente em Bitcoin Cash, né. Pessoal, sobre forks, é o que tinha, né? Peço desculpas aí por não ter colocado o rosto aí nessas aulas, mas eu acho que foi muito prudente aí para o entendimento de vocês trazer essas imagens e falar em cima delas. Se tiverem alguma dúvida, pessoal, usem a plataforma, que nos comentários a gente vai trazer as respostas adequadas. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.